Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo, tudo que a mídia está falando aí dessa vitória do time do Mengão, que o pessoal do SBT falou, que o pessoal aí da ESPN falou, e tem novidade também aí no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que o Flamengo, tudo que a mídia falou do time do Flamengo e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas eu peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que eu quero mandar um salve para você aqui no próximo vídeo, tá? Então quem comentar aqui, eu vou estar mandando um salve aqui no seu nome, a sua cidade e o estado de onde vocês estão falando. Quer receber isso aí? Então comenta aqui embaixo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Flamengo venceu o Santos 3-2 no Maracanã, os gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique, e segue vivo na luta, obviamente, pelo título do Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, vai até o fim, assim. O Flavinique acompanhou todos os detalhes da partida, um VT bem feito, como sempre. Fala, Flavinho! Fim de jogo no Maracanã. Os jogadores do Flamengo agradecem a torcida sem saber que ainda teriam outro motivo para comemorar no domingo: a derrota do Palmeiras para o Mirassol. A gente não pode controlar, né, o adversário, mas a gente quer que eles tropecem, é óbvio. Senão a gente não consegue passar eles. Mas como eu falei ali agora, é pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois sim torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, mais serviu de nada. A primeira comemoração dos rubro-negros foi por causa do anúncio da renovação do Arrascaeta até 2028. A expectativa era de um duelo entre o uruguaio e o Neymar, voltando a ser titular depois de quase 2 meses. O Flamengo foi logo para cima e teve a primeira chance com Carrascal. Sufocando o Santos na defesa, criou outra oportunidade com Samuel Lino. O Santos saiu da pressão e Neymar quase marcou de cabeça. Nessa jogada, Bruno Henrique fez tudo certo, se livrou de 2 e rolou para o Arrascaeta chutar para fora. Até que depois do escanteio, bate e rebate e a bola sobrou para o Léo Pereira finalizar com estilo e colocar para dentro. O zagueiro deixava o Flamengo na frente, marcando o 5º gol dele em 54 jogos na temporada. O Jorginho até comentou ali agora, falta quantos anos? Eu, 29, ele. Cara, essa idade é a melhor idade pra jogar, cada 2 dias você tá pronto já e quer jogar, e não é diferente comigo, quero estar dentro de campo, quero estar ajudando, é claro que a gente sente dores e é normal, a gente tem que conviver com isso, mas eu fico muito feliz por ter essa minutagem. Eu acho que é a minutagem mais alta da minha carreira e eu acho também é um momento mais importante também da minha carreira, um momento de bastante regularidade e consistência, e estou feliz que eu estou ajudando o Flamengo, meus companheiros, e isso é o mais importante. Nessa cobrança, Neymar voltou a assustar os rubro-negros. Rossi tirou de soco. De La Cruz também arriscou de longe e levou perigo. O Santos tentou reagir no segundo tempo e deu espaço. Arrascaeta aproveitou e fez um lançamento perfeito para o Carrascal. O colombiano bateu na saída do Gabriel Brazão para marcar o segundo. Vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então, eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. O Flamengo seguiu no ataque. O cruzamento do Ayrton Lucas quase se transformou no terceiro do time. Já o escanteio cobrado por Arrascaeta por pouco não virou gol olímpico. Em outro ataque promissor, Arão derrubou Bruno Henrique. O pênalti só foi marcado depois do aviso do VAR. Na cobrança, Arrascaeta acertou a trave. O time do Felipe Luiz seguiu em busca de mais um. Samuel Lino parou no brasão. O terceiro acabou saindo depois do passe errado do Igor Vinícius. Bruno Henrique passou por brasão e empurrou para o gol vazio. Neymar saiu aos 39 minutos, quando o jogo
passava a impressão de já estar definido. Foi a primeira vez que o Neymar enfrentou o Flamengo aqui no Maracanã. Os quase 70 mil torcedores no estádio viram o craque ter uma atuação discreta, o Santos melhorar depois da saída dele e complicar uma vitória que parecia tranquila para o rubro-negro. Futebol é muito rápido, a gente não pode estar desatento um minuto. A gente estava com o controle do jogo, conseguiu fazer 3-0 e um minuto que a gente ficou ali, eles acabaram fazendo 2 gols, mas que bom que foi só um susto, mas são coisas no futebol que a gente não pode deixar acontecer. Agora é descansar, que a gente tem muito jogo pela frente. Como eu falei, o importante foi a vitória hoje. O Santos... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo deu aquela desligada ali no finalzinho da partida, né? O Flamengo meio que deu aquela desligada, né, no finalzinho da partida, ou é algo mesmo assim que acontece no futebol? Qual a sua opinião? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo, hein? O Santos ganhou fôlego e foi para cima. Depois do cruzamento, a bola carimbou o travessão do Rossi. A zaga do Flamengo não conseguiu afastar e Gabriel Bom Tempo diminuiu. 2 minutos depois, Rossi soltou uma bola fácil e Lautaro Dias completou o cruzamento, deixando o fim de jogo dramático para o Flamengo. Acho que a gente se desligou assim no final, foi nítido. E para você ver, a equipe do Santos, que é uma equipe que está brigando pelo rebaixamento, nos fez, acho que em 1 minuto e meio, 2 minutos, nos fez 2 gols. Então a gente não pode se dar esse luxo de abaixar o nível nessa reta final. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. No Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial, se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Então, já falei para eles e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Passado o susto, o Flamengo está ainda mais vivo na briga pelo título brasileiro. Vene Casagrande, eu vou dizer pra você, ganhou e é isso que importa. Eu sempre falo isso nesse programa. Depois a gente olha, depois que passa, a gente olha o resultado do jogo, ninguém lembra o que estava ali dentro, gente. O importante é ganhar. Mas é importante também ganhar, mas tirar aprendizado em erros. E ontem o Flamengo errou por algumas vezes, né? O que importa é que venceu, mas quais são os aprendizados que o Flamengo pode tirar dentro desse placar de 3-2, que toma 2 gols assim de forma... como um relâmpago, Vene Casagrande? Vamos por parte, Fernandinha. Primeiramente, boa tarde, Boa Pedrosa, tarde. todo mundo que está aí nos assistindo, uma ótima semana a todos. Vamos por parte. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom. Isso precisa ser dito, embora tenha ido para o intervalo vencendo por 1-0 com o gol do Léo Pereira, mas foi um gol muito mais achado do que trabalhado. Tanto é que o gol saiu através de uma bola rebatida ali dentro da área e o Léo Pereira mostrou oportunismo e acabou botando a bola na rede. Mas o primeiro tempo do Flamengo, assim, foi nada bom, errando muitos passes, mostrando nervosismo, ansiedade. O De La Cruz, que foi a surpresa na escalação do técnico Felipe Luiz, que eu acho que ele até iria iniciar com o Saul. Ele colocou o De La Cruz, mas o De La Cruz foi muito mal, mostrando mais uma vez por que a torcida pega tanto no pé dele. Porque assim, de verdade, você espera um bom futebol do De La Cruz. Fisicamente, eu não espero que ele fique 90 minutos em campo, mas num primeiro tempo, pelo menos, eu esperava ele construindo mais, tocando mais, dando passe, quebrando a linha adversária, algo que ele faz bastante, aquele motorzinho. Ele não foi nada disso. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom. Porém, no segundo tempo, o Flamengo foi avassalador. Nos 30 minutos iniciais, o Flamengo amassou o Santos, o Arrascaeta jogando muita bola, Bruno Henrique cresceu de produção, o próprio Carrascal que também fez gol. O Flamengo foi e construiu o placar, poderia ter feito até mais. Inclusive, teve um pênalti perdido do Arrascaeta, poderia ter feito mais de 3 gols. E aí, nos minutos finais, acontece o que vem acontecendo em vários jogos. Então, assim, eu vou discordar do aprendizado, porque o Flamengo já era para ter aprendido. Não dá pra gente chegar nesse jogo... Mas tem um aprendizado de se tirar, né? Já era para ter aprendido, Fernandinha, em relação a isso aí. O que acontece? Qual é o aprendizado que tem que tirar há muito tempo?
O jogo contra o Grêmio, para mim, foi assim dentro do Maracanã. O próprio jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo perdeu, o que o Flamengo venceu, mas tomou gol no finalzinho também, na bobeada. Basicamente, o que aconteceu contra o Santos. Contra o São Paulo foi assim. Contra o Fortaleza também foi assim. E contra o Santos foi assim. Então, esse papo de que o próprio Bruno Henrique disse isso após a partida, temos que tirar essa lição, esse aprendizado. Não, esse papo não cabe mais. Já era para o Flamengo ter aprendido isso. E o que acontece? Para mim, uma mistura de soberba, uma mistura de falta de atenção, uma mistura de que, salto alto, já ganhamos, tá com 3-0 no placar, então dá para dar uma aliviada. E a gente sabe que quando você dá essa aliviada, o que acontece? O adversário tira proveito. E o Santos quase tirou proveito e quase fez o Flamengo passar um vexame dentro do Maracanã. Porque depois de você fazer 3-0, você tomar 3 gols em, 5, 6 minutos... 2 minutos. Exatamente. Em 2 minutos o Flamengo tomou 2 gols. Mas se tivesse tomado o terceiro ali, quando o árbitro subiu a plaquinha de 8 minutos, o torcedor do Maracanã ficou desesperado. Todo mundo ficou desesperado. Pensou logo no pior. Mas concordo com você. Daqui a, alguns dias, se o Flamengo for campeão, ninguém vai lembrar que o Flamengo tomou esses 2 gols no finalzinho. Agora, esse papo de que, temos que tirar lição, temos que tirar aprendizado. Não temos. Vocês já eram para ter aprendido isso. E parece que não aprenderam. E a verdade é que numa caminhada onde você quer tocar uma taça, Pedrosa, você vai perder, empatar, vai tropeçar e você vai ver o que você errou para você retocar. O Flamengo... Então, pessoal, baseado no que a Fernandinha falou aqui, o que é que vocês acham que o Flamengo deve melhorar para as próximas partidas? Lembrando que o Flamengo vai voltar a jogar contra o time do Sport nesse final de semana. Mas o que é que o Flamengo tem sim que melhorar para as próximas partidas? Deixa aqui nos comentários, hein? Nesse jogo aí, tem a oportunidade de aprender e de tentar retocar esses problemas ganhando, né? Porque por um pouquinho não poderia como... Porque assim, eu não sei vocês, mas ia ser uma coisa bizarra. O Flamengo abrir 3-0. Tragédia, exatamente. tragédia. Podendo ser até um 4-0 e tomar em minutos um Santos que até em algum momento eu falei, cara, o Santos já tá combalido, né? Você acha que talvez essa concentração do Flamengo caia um pouquinho depois da saída do Neymar? Do tipo... a gente já tá 3-0, o Neymar saiu, a gente pode controlar, porque o Santos até melhora um pouquinho depois, né? Melhora bastante, não um pouquinho. Eu acho que assim, o Santos ele entendeu naquele momento ali que ele tinha que continuar pressionando. E o próprio Flamengo, por ter feito realmente um segundo tempo 90% muito bom, controlador, um Flamengo que poderia ter feito o quarto com a Arrascaeta, com o Carrascal jogando muita bola, o Bruno Henrique também voltando a jogar futebol, fez gol, sofreu pênalti, isso é muito importante para ele nesse momento também. Eu acho que o que faltou ali ao Flamengo foi, de fato, a questão da atenção. Porque se você for pegar os 2 gols que o Flamengo tomou, uma pichotada do Danilo, em que ele poderia ter cortado a bola, e o mesmo Danilo que fez a construção do gol do Carrascal, isso tem que ser deixado claro também, mas ele deu uma pichotada, e o segundo gol do Santos, sai em um chute fraco do Robinho, o Rossi espalma a bola na mão do jogador do Santos. Então assim, essa questão de atenção, ela fica muito nítida, principalmente porque você teve 2 erros individuais, 2 erros que jamais podem acontecer com o Flamengo, toda a iminência de conseguir empatar com o Palmeiras ali na liderança. Depois do segundo gol, o Santos pressionou porque qualquer time que tivesse naquela situação ia pressionar, mas sem dúvida alguma. Eu acho que liga um sinal de alerta. Tem uma coisa que o Felipe Luiz fala na coletiva que eu concordo plenamente com ele, que é: a gente tem que melhorar a nossa questão de atenção, porque eu não reconheci o meu time em alguns momentos dessa partida. Então, apesar de ter vencido, e é muito importante, 3 pontos, campeonato totalmente aberto, você vai ter jogos daqui pra frente que o Flamengo tem que ter margem de erro 0. E vai errar, tá, gente? Só que a atenção tem que estar muito maior do que tá. O Santos, morto na partida, não pode fazer 2 gols e colocar um resultado em risco como aconteceu. Então, de forma geral, fica aí os parabéns para alguns jogadores. Como eu disse aqui, eu acho que o Carrascal, inclusive, é o melhor reforço do Flamengo. Tem o Jorginho também, mas em impacto nos resultados dos jogos, o Carrascal tem jogado demais. E se ele veio para ser reserva do Arrascaeta, isso já não existe mais. Eu acho que ele é titular absoluto do Flamengo. Ponto negativo que eu elogiei na outra partida. De La Cruz foi muito mal no primeiro tempo, errou muito passe, eu acho que isso também minou um pouco do jogo do Flamengo, mas depois a equipe melhorou, e aí fica muito mais um gosto de, cara, voltamos pra briga, do que algum tipo de tristeza, sabe? O Flamengo voltou pra briga, o Flamengo tá vivo no Campeonato Brasileiro e tem que entender que esses erros têm que ser cada vez menores a partir de agora. Agora, Fernandinho, tem uma curiosidade sobre esses 2 gols do Santos. Olha isso, olha a ironia do destino. Esses 2 gols, querendo ou não, podem ajudar o Flamengo. Porque o Santos vai encarar o Palmeiras agora. Se o Santos sai de 3-0 dentro do Maracanã,
seria totalmente diferente o ânimo para esses jogadores encararem o Palmeiras no próximo jogo com esses 3-2. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas não concordo. Não. Assim, mas... Eu acho que o negócio lá já tá difícil. Não, entendeu? sim, mas querendo ou não, agora já dá um ânimo. No sentido Entendo. Pô, a gente saiu de campo fazendo 2 gols no Flamengo em 5 minutos. Vamos lá, a gente pode nos animar e tentar fazer algo uma diante injeção, do Palmeiras. você diz, né? Exatamente. Porque assim, se você sai de 3-0 dentro do Maracanã, seria totalmente diferente de um 3-2. Sim, eu Entende entendo. o que eu tô querendo dizer? Entendo, claro que eu entendo. Agora, a Arrascaeta renovou, é isso? Gente, até errando o pênalti, a batida é bonita, né? É verdade. Vocês acharam também? Ou só eu achei? Foi. Hein, ô Venea? Bom, foi uma boa resposta do Arrascaeta para aqueles que duvidavam do Arrascaeta após renovação de contrato, porque tem alguns chatos de plantão que falam: agora que renovou vai voltar a jogar mal. E ele deu uma baita resposta dentro de campo. A gente está tendo a oportunidade de ver um dos maiores ídolos da história do Flamengo construindo uma história maravilhosa com a camisa do clube. Se ele ficar até o fim do contrato dele, Fernandinho, que pode ser até 2029, ele vai completar 10 anos de clube de uma maneira direta. Sabe qual foi o único jogador que conseguiu fazer isso com a camisa do Flamengo? 10 anos direto, sem sair nenhuma vez, voltar? O lateral direito, Leandro. Então, assim, ele tá tendo a oportunidade... O Léo Moura ficou quanto? O Léo Moura não chegou a bater 10 anos, não. Mas ficou bastante direto, também, ficou né? bastante tempo. Mas ele tá tendo a oportunidade de construir uma linda história com a camisa do Flamengo. Você ficar 10 anos no Flamengo e sendo protagonista e vestindo a camisa 10, que foi a camisa do Zico, e assim, pra mim, já é um dos maiores da história do Flamengo, e com certeza ele continuando no clube aí, ele vai bater mais marcas, atualmente já é o estrangeiro com mais gols com a camisa do Flamengo, sendo protagonista em vários títulos importantes. Esse ano, por exemplo, ele pode ser tricampeão da Libertadores com a camisa do Flamengo. O que ele está construindo, a gente só vai ter noção no dia que ele se aposentar ou até mesmo sair do clube. Em falar nisso, ele pode até mesmo se aposentar com a camisa do Flamengo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que a galera do Sport Center aí da ESPN falou a respeito, né, dessa vitória do Mengão. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, tá bom? Mas antes do Arrascaeta, que é um dos artilheiros do campeonato com 17 gols, 13 assistências, e ele tem, olha ali, ó, vitórias garantidas com gol ou assistências, 12, caramba, é muita coisa, hein? No Campeonato Brasileiro ele é o primeiro, então, nesse ranking. Na semana passada tava o flamenguista assim, já era, não tem mais jeito. Nessa segunda-feira tá o contrário, não é, Mari? Nessa semana tá o contrário. O palmeirense falando, vacilou. Não é assim, Viola? Cadê o Viola? Eu tô procurando ele mesmo. Viola? Cadê o Viola? Já? Miguelou? Eita, Viola. Foi pro almoço? Olha lá. O programa no ar e... assim? O cara faz isso. Bom, mas assim, gente, eu acho que vai ser assim até o final, não vai? Claro, ponto Essa a questão ponto. de ponto a ponto, eu não sei o quanto o que acontecer na final da Libertadores pode ter ali de desdobramento, mas eu acho, assim, seria difícil, faltando 6, 5 rodadas, a gente já ter um campeão. Não é? E ainda mais, Mari? ainda mais, Bruno, pelo perfil dos treinadores, né? Também, é verdade. Cada um dos lados, assim, são dois... O trabalho, obviamente, do Abel dentro do Palmeiras há mais tempo, um pouco mais consolidado, sabe já de memória ali encontrar atalhos, enfim, caminhos. Mas a gente vê a entrevista do Felipe Luiz, assim, como ele é exigente com o próprio trabalho, né? Como ele não abre mão de certas convicções, enfim, tem dado resultado no Flamengo, já conquistou títulos nessa curta passagem dele como primeira experiência, né, treinador profissional. Então, acho que ainda para colocar mais tempero o perfil desses treinadores, que é de não largar o osso, assim, vai cair atirando, sabe aquela Sim. coisa? E você tem os experientes como o Arrascaeta, que a gente tá vendo aí, né? E o próprio Bruno Henrique, que ontem foi muito importante, mas assim, o Arrascaeta jogando muito. E esse sangue novo, do tipo Carrascal, também fazendo diferença, Geilson. O Carrascal que joga em todas, né? A gente já tinha alertado aqui, o Carrascal joga pela meia esquerda, joga pela faixa central, joga pela meia direita, e ontem ele fez um jogo muito bom pelo lado direito. Justamente o Luiz Araújo ficou no banco, né? O Plata suspenso por conta de mais um cartão vermelho, e o Carrascal foi muito bem pelo lado direito, deu muito trabalho, se aproveitando ali, né, do esquema tático do Santos também. O William Arão na cobertura não conseguiu chegar próximo, e os 2 gols no final, né? Os 2 gols sem Neymar. E tem outro alerta desses 2 gols, a gente pode falar do Neymar, mas em relação ao Flamengo, os 2 gols não vinha, né?
na região da lateral esquerda. Ali o Michael foi inocente ali no primeiro bote, acabou ficando para trás. E também os 2 gols pelo lado direito, surgindo com o Vinha. Agora você vai ver, ó, ele vai fechar mais para a área, a bola vem nas costas dele, ele tenta sair, porque tinha muito essa discussão entre Vinha e Ayrton Lucas como reserva imediato do Alexandro, e nos últimos jogos o Vinha não vem bem. O Vinha foi bem lá contra o Bragantino, né? E depois disso, faz bastante tempo, e depois disso o Vinha simplesmente ele não conseguiu mais entregar o futebol que ele pratica. Entra em 3 minutos exatamente, depois, já marca. Exatamente, e porque era um bom jogador, tecnicamente, bom jogador, só que não faço ideia do que aconteceu. E sendo muito sincero aqui, eu não faço ideia do que aconteceu com o Vinha. Depois da lesão, assim... Não, nem depois da lesão, porque contra os Bragantino ele vai bem. Ele é um... Mas é muito pontual. É só um jogo. Se machuca. O Piquerez também teve uma lesão séria, né? Uma lesão chata, ele fica um tempo fora. E aí, assim, é o primeiro jogo que ele volta que você fala, não voltou. Mas é o primeiro, quase. Sim, depois... Depois a sequência é absoluta, assim. Ele volta a ser o Piquerez do Palmeiras. E com o Vinha isso não aconteceu. Teve um jogo, mas é muito pouco, né, no recorte. Não sei se a questão, você vai passar por Rafa, mas eu não sei se é alguma questão tática ali com o Felipe, que talvez o comportamento dele, né, individual, técnico ali, tático, ele não consiga executar exatamente o que o Felipe pede para um lateral, porque qualidade técnica ele tem. Tem, claro. Ele tem, só que ele simplesmente não consegue entregar no Flamengo. Ô, Rafa, essa questão dos gols sofridos, ela é preocupante ou não? O Felipe falou assim, olha, não me preocupa porque são gols em situações diferentes, jogadas diferentes. Claro que ele não quer sofrer gols, né? Isso é óbvio. Mas, assim, é um problema do Flamengo? Isso preocupa? Ou você tá com o Felipe? São situações aí diferentes que o time acabou sofrendo? O discurso do Felipe Luiz, nesse momento, ele é contraditório, né, Bruno, Jailson e Mário, convenhamos, porque na mesma entrevista coletiva ele fala também sobre situações que ele precisa rearrumar e aí clama por tempo para poder treinar mais o time, fala também em algum momento da coletiva de ontem que odeia tomar gol. Então, assim, conceitualmente, isso é um problema, por mais que ele tente tirar um pouco o foco específico desse ponto, porque ele fala muito sobre concentração. E aí, quando o Flamengo toma gols no final dos jogos, que está vencendo por 2-0, por 3-0, isso denota uma ideia de que acabou o jogo, não precisamos mais nos empenhar tanto, não precisamos tanto dessa concentração defensiva, tá tudo bem. E não tá tudo bem, porque tomou gol, né? Então, é algo que certamente ele vai tentar equacionar de alguma forma, ou no treinamento, ou na conversa. Indo ao encontro do que o Jailson está pleiteando sobre o Vinha, quase tudo que acontece no Flamengo hoje, das decisões do Felipe Luiz, diante de um elenco robusto, com muitos jogadores que barganham titularidade, ou pelo menos estarem relacionados, né, para o banco de reservas. Muita coisa que acontece no trabalho do Felipe Luiz é fruto do que o treinamento mostra. E o treinamento ninguém vê, só quem sabe é quem treina, é a comissão técnica do Felipe Luiz. Então, assim, se não é informação, é feeling. O sentimento que eu tenho é que o Vinha não está tendo oportunidades com mais frequência, ainda mais nessa história de controle de carga. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. É uma posição específica na qual existe uma oferta bem interessante, bem abundante. Ele não está sendo aproveitado como o Ayrton Lucas e o Alexandro estão sendo por algo associado a treino. É a única conclusão a qual eu posso chegar. Pode ser, mas não é muito preciosismo ficar preocupado com esses gols que o Flamengo sofre? Isso não é normal? Não é normal, cara. Não, né? Não Até é porque se tinha algo que a gente também destacava no Flamengo, era o fato do time sofrer pouquíssimos gols, A defesa muito bem ali postada com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. O Danilo, quando tá em campo ali, né, suprindo ali as necessidades pelos dois lados. Mas você tomar 2 gols em 2 minutos não é normal. Você estava fazendo um jogo tranquilo, poderia ser um final de jogo consolidado, e o Flamengo teve que terminar a partida segurando a bola lá na lateral. Isso. E muito porque o Igor Vinícius deu mole de novo, né? Além do passe errado que ele deu no gol do Bruno Henrique, o Igor Vinícius fez o que o Flamengo queria. Fez as faltas lá e o Flamengo conseguiu segurar a bola lá na ponta esquerda. Então, assim, não é normal. Não é normal tomar 2 gols, sendo que a briga era muito clara. Até porque não foram só os 2 de ontem, né? São outras situações diferentes, contextos diferentes, mas onde o Flamengo sofreu gols. Exatamente. Mas na partida de ontem, com 3-0, acho que fica mais claro ainda. Ainda mais com a diferença de luta, né? O Flamengo brigando pelo título, o Santos brigando para não cair. O Santos muda ali basicamente tudo e vai numa pressão no final do jogo e consegue fazer 2 gols. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o time do Santos por 3-2, né? Assim, na minha opinião, o Flamengo deu esse vacilo
de ter sofrido esses 2 gols, né? O Flamengo que poderia ter saído ali com 3-0, né? Pelo critério de desempate. Mas é isso. Futebol, né? Tem essas coisas. Mas assim, hoje o que está importando são os 3 pontos aí do time do Flamengo, né? Critério de desempate ali, só mesmo assim vitórias, né? O Flamengo precisa de mais uma vitória porque o critério de desempate está valendo, né? Então o Mengão tá aí a poucos pontos, tá os mesmos 68 pontos e há uma vitória de passar, né, o time do Palmeiras ali pelo critério de desempate, né? Mas o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Flamengo? O que é que vocês acharam também do apagão final ali do Flamengo, em 2 minutos levar 2 gols ali? Para mim foi um apagão, né, inesperado ali do time do Flamengo, que estava tão bem, fazendo ali um 3-0, né? Mas é isso, futebol tem disso, futebol tem que estar 100% concentrado até o fim, não pode desconcentrar em momento algum. E aconteceu, o Flamengo tomou esses 2 gols. Mas, né, falando aqui, mais uma vez, o Léo Pereira fazendo gol aí pro time do Flamengo aos 37 minutos. Depois o Carrascal no segundo tempo fez o segundo gol e o Bruno Henrique também fez o terceiro gol enquanto o Flamengo estava vencendo por 3-0. E no finalzinho da partida, já no final da partida e nos acréscimos, o Flamengo leva 2 gols do time do Santos. Mas é isso, o Flamengo hoje é o segundo colocado, não está em primeiro por conta do critério de desempate, mas tem os mesmos 68 pontos do líder e estar aí a uma vitória e um empate do seu rival para o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acharam a respeito dessa vitória do Mengão, né? O que é que vocês acham, o que é que vocês esperam, né, do Flamengo para enfrentar o time do Sport Recife no sábado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!